Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em breve se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, que nada vencerá seu grande amor.
cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Rei. Igreja, cantemos aleluia, cantamos aleluia, o nosso Rei venceu, Ele venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Lift up your hands where you are. Levante a sua mão onde estiver. Lift up your hands where you are. Levante a sua mão onde estiver. Lord, we surrender ourselves to you. Senhor, rendemos-nos a ti. You are the King of Kings, Tu és o Rei dos Reis, the risen King, o Rei the ressuscitado, Christ, o Cristo, the one who died for us on the cross aquele que morreu por nós na and cruz resurrected e ressuscitou on a day like this. num dia como este. Yes, Lord, Sim, Senhor, we thank you nós agradecemos for calling us por nos yours chamar seus and allow us to be called children of e God. por sermos chamados filhos de Deus. Lord, we thank you. Senhor, agradecemos, We exalt you exaltamos now and forever. de hoje para sempre. Receive our praises. Receba o nosso louvor, Receive our worship receba a nossa adoração now and forever. de hoje para In sempre. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém? Amen. Amém? Hallelujah. Amém. Woo! Thank you, worship team. Muito obrigado, grupo de louvor. Hallelujah. Please, before you take your seat, greet your neighbor. Então, antes de sentar, cumprimente a pessoa próxima de si. Give them a high five. Dê um high five. If you're next to your wife, Se estiver próximo da sua esposa, you can give her a kiss. então pode dar um beijo. If you're next to your husband, Se estiver próximo do seu esposo, give him a kiss. dê um beijo. If you're next to your mother, Se estiver próximo da sua mãe, give her a hug. dê um abraço. If you're next to your father, Se estiver próximo do seu pai, give him a hug. dê um abraço. Hallelujah. Amém? Amen. Amém? Hallelujah. Amém? I'm feeling so blessed, Então sinto-me tão abençoado, explosively blessed exclusivamente abençoado for being here por today. estar aqui hoje.
And it's so amazing. E é tão maravilhoso. I just want to do a double check. Então, eu quero confirmar algo. If the brethren were right there at the back can hear me. Andrea, can you hear me? Irmãos, conseguem me ouvir? Estão Good. atrás, André? Sim. Hallelujah. Glory Amém. to Glória a God. Deus. He's amazing. Ele é maravilhoso. So before I go to the word, Então, antes de entrar na palavra, I have a special announcement. tenho um anúncio especial. We're going to have our CLDP next month. Então, nós teremos nosso treinamento CLDP. And I want to invite everybody in this place. E eu quero convidar a todos aqui neste lugar. You know, it's going to be amazing. Vai ser maravilhoso. And CLDP E o CLDP is the Christian Leadership Development Program. é um treinamento de desenvolvimento cristão. And we're going to have someone special coming to teach us this time. E nós teremos alguém muito especial para vir nos ensinar desta vez. So I want you to commit your time Então quero que comprometa ou reserve o seu tempo to come and learn, para vir e aprender, to grow para crescer, in order to build the kingdom of God. de tal forma que possas edificar o reino de Deus. Again, Mais uma vez, create time. crie o tempo. I don't have the specific dates, Ainda não tenho a data but as específica, soon as it is announced, mas assim que for anunciado, please mark por favor, the coloque, specific dates. reserva a data em específico. One thing I know Uma coisa eu sei, is going to be on a Friday, vai ser numa sexta-feira, the 10th of vai May. ser no dia 10 de maio. And so it's going to be Friday Vai ser sexta, from 6 a partir das 18 horas to 8, até as 20. and Saturday E no sábado, from 9 a partir das 9 to 5:30. até as 17h30. Please. Então, por favor, I don't know how to say this. então não sei como enfatizar. Plan to attend. Então, crie o plano, crie o tempo para poder participar. Hallelujah. Amém? Our God is good, All the time. and all the time. God is good. Hallelujah. So because today is the 20th of April, E porque hoje é o dia 20 de abril, I want to invite you to open your Bibles quero convidar-vos a abrir as vossas in Bíblias the book of John, no livro de João, chapter 20. capítulo 20. Hallelujah. Amém. Are you there? Então, estamos todos lá? The book of John, Livro de João, chapter 20. capítulo 20. And we're going to read a number of verses from verse 19 to 23. Vamos ler alguns versículos, do versículo 19 a 23. Hallelujah. The Word of God says, Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, Shalom Aleichem, which means peace be with you. When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. João capítulo 20, começando do versículo 19, diz assim a palavra. Perdão. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. So Jesus said to them again, and now this is the Hebrew way of saying it. It's a Shalom Aleichem, which means peace to you. As the Father sent me, I also send you. Verse 21. Então, no versículo 21 diz, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Amen. Amém. No versículo 22 diz assim a palavra, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amen. Amém.
You know, we are in this amazing moment in time. Então estamos neste momento maravilhoso And I feel that sometimes we need to go a bit deeper in terms of our understanding of the word. e eu percebo que é necessário que nós possamos aprofundar um pouco mais na nossa compreensão e entendimento da palavra. And I've been saying and emphasizing this, that's not enough to have a Bible at home. Então eu sempre tenho dito e enfatizado que não é suficiente ter uma Bíblia em casa. It's important to read it. É importante que possamos lê-la. It's important to ler. meditate. É importante meditar na It's palavra. important to understand. É importante entender. It's important for you to live according to the word of God. É importante viver de acordo com a palavra de Deus. And just for the sake of contextualization, Então, pela contextualização, I just want to explain something to you. quero explicar-vos algo. Jesus is not a character that was designed by accident. Então, Jesus não foi um personagem desenhado por acidente. People are saying that Jesus is a fictitious character. Então, as pessoas dizem que Jesus é um personagem fictício. So the first thing that I will say A primeira coisa que eu is direi, that it is a lie. eu direi que é uma mentira. So you need to understand that Jesus Então, deves perceber que Jesus exists. existiu. And you need to understand this from the Word of God. E tu deves perceber isto da palavra de Deus. I've been trying to understand this deeply. Então, tenho tentado compreender isto profundamente. If you read the Bible in the book of John, chapter 1, verse 1, Se hoje a ler a Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 1, it says that He is the Word of God. diz que Ele é a palavra de Deus. And the Word was with God, Então, e a palavra estava com and Deus, the Word was God. e a palavra era Deus. So this gives us an understanding Então, isto dá-nos a compreensão, o that entendimento Jesus de que Jesus is é, part of the Godhead, or Ele é Trinity. parte da Trindade, Deus And Pai. has always been there. E Ele sempre esteve lá. But has sin entered the world, E assim que o pecado entrou no mundo, there was a need for redemption. houve uma necessidade para redenção. And we see from the book of Genesis, E nós conseguimos ver do livro de Gênesis, when there was time to redeem Adam and Eve, quando chegou o tempo de redimir Adão e in Eva, order for them to not feel ashamed para que eles não pudessem se sentir and feel envergonhados accepted, e sentir-se aceites, there was the need to shed blood. houve a necessidade de derramamento de sangue. And this act of shedding blood E esse ato de derramamento de sangue is known as a covenant. é conhecido como aliança. Say to your neighbor, covenant. Diga ao seu próximo aliança. And I love the word in Portuguese, which is convênio. O convênio. Amen. Amém? So, covenant, O convênio, which means basically que significa there is an agreement. existe um acordo, There are specific principles existem princípios that we need específicos to dwell que nós precisamos seguir or obey, ou obedecer, respecting respeitar, that covenant. respeitar esse convênio, essa aliança, esse pacto. So we see that first covenant Então nós vemos esse convênio, esse pacto, where an animal was killed onde o animal foi assassinado in order to dress Adam and Eve. para poder cobrir Adão e Eva. And secondly, E segundo, we see the Lord having a covenant então with Noah. nós vemos Deus já ter um convênio, uma aliança, um pacto You know, com Noé. there was a big flood, Houve uma grande tempestade. and the Lord said to Noah, E o Senhor disse a I'm Noé: making a covenant with you, farei um pacto, uma aliança consigo, because this should not happen again. porque isso não voltará a acontecer. But one thing that we see that is very repetitive, E algo que nós conseguimos ver de forma according repetida, to history, de acordo com a história, although there was always an effort for a covenant, although there was always an effort for a então, covenant, mesmo tendo um esforço para ocorrer a aliança, the Lord wanted to establish a relationship o Senhor queria estabelecer um relacionamento with the humankind, com a espécie humana, bringing them back to Him, trazendo de volta para Ele, allowing them permitindo to enjoy His presence. que os humanos experimentem a sua presença. But each and every time, Mas toda vez, from the Adamic covenant da aliança adâmica to the Noahic covenant, até a aliança de Noé, and then to the Abrahamic covenant, depois do pacto, a aliança do Abraão,
which means that the Lord made a covenant with Abraham. Então significa que o Senhor fez esse pacto, essa aliança com Adão e com Abraão. And the idea is, you are mine. E ele disse que tu és meu, me I have pertences. chosen you before the existence of time. Eu te escolhi antes da existência do mundo. And I want you to have a good relationship with me. E eu quero que tenhas bom relacionamento comigo. And as always, E como sempre, as good children that we are, como bons filhos que somos, every time that we were corrected, toda vez que nós somos corrigidos, then we'll go again and do the bad things again. nós voltamos aos nossos maus hábitos. So it was cyclical. Então era algo cíclico. I will not cover the other different covenants, Então não irei cobrir as outras alianças, os outros pactos. but one thing is clear, Mas uma coisa era certa, that the human nature de que a natureza humana is tending to sin tem a tendência, a predisposição para pecar after the sin of Adam and Eve, depois do pecado de Adão e which is Eva, called the original sin. que chama-se o pecado original. And every time, E toda vez, through human effort, através do esforço humano, to establish a relationship with God, então estabelecer um relacionamento com Deus, the humankind will fail. sempre que eles tentavam, a raça humana sempre fracassava. Every time people try to be perfect, Toda vez que as pessoas tentavam ser perfeitas, providing sacrifices, provendo sacrifícios, their sacrifices os seus sacrifícios were imperfect before God. eram imperfeitos perante a Deus. Ace. So the Lord thought, okay, how can we Então depois Deus pensou, como é que eu posso, ou como é que podemos establish a estabelecer real relationship with them? relacionamento com eles. The Bible says A Bíblia diz that he became flesh. que ele tornou-se carne. He became flesh. Ele tornou-se carne. He dwelled among us. Ele coabitou conosco. He was born of a virgin. Ele nasceu de uma virgem. He was announced by the Holy Spirit. Ele foi anunciado pelo Espírito He Santo. suffered the same passions as we suffered. Ele sofreu as mesmas paixões que nós sofremos. But one thing was amazing. Mas uma coisa era tão maravilhosa. His obedience A sua was obediência incomparable. era incomparável. He was doing according to the order of the Father. Ele fazia de acordo com as ordens e instruções do Pai. Because himself, Porque ele próprio, he knew, ele sabia. I and the Father, Eu e o Pai we are one. somos Hallelujah. Amém? So I just want to clarify this principle Então quero clarificar esse so princípio that you understand para que possas perceber who Jesus is. quem Jesus é. But there was a time, Mas houve tempo, because every covenant todo pacto, toda aliança needs necessita blood. do sangue. So every type of blood that was used in the past Então todo tipo de sangue que era usado no passado was imperfect. era imperfeito. But Jesus, because he didn't sin, Mas Jesus, porque ele nunca pecou, he was blameless. ele era inculpável. And because he had surrendered his glory E porque ele rendeu a sua glória to dwell amongst us, para poder coabitar to conosco, share the love of God, para compartilhar o amor de Deus. the Bible says A Bíblia diz that God so loved the world de que Deus amou o mundo de tal that maneira he gave de que ele deu his only and begotten o Son. seu único filho, o filho unigênito. Hallelujah. Amém? And this one and begotten E Son esse filho único unigênito is Jesus. é Jesus. He is the one that said, I am the light of the world. É aquele que diz que eu sou a luz do mundo. I am the bread of life. Eu sou o pão da vida. I am Eu sou the Son of God. o Filho de Deus. He is the one that said, I am the truth. Ele que diz que eu sou a way verdade, o and caminho e a vida. He is the one that says, Ele que disse, there's no other way não existe nenhum outro to go to caminho the Father para chegar ao Pai, besides a não ser through me. que seja por mim. This is the Jesus that I'm talking about. Este é de Jesus que estamos a falar. This is the Jesus Este é o Jesus that forgave sins, de que perdoou os pecados, that restored life, que restaurou vidas, resurrected the que dead, ressuscitou os mortos, healed the sick. curou os He doentes, changed ele situations. transformou situações. He didn't despise anyone Ele não desprezou a ninguém, because he knew porque ele sabia it was required que era for necessário everybody to come to know him. de que todos chegassem ao conhecimento de quem ele era. Amen. Amém? But
there was a need for a sacrifice. mas houve uma necessidade de um sacrifício. I love it when Brother Lawrence said that Jesus prayed Então, gostei quando o irmão Lawrence falou de que Jesus in the Garden orou of Gethsemane. no jardim de Getsemane. And when he prayed, E quando ele orou, because he was flesh like us, ele era de carne como nós. he said, Lord, Ele disse, Senhor, if there's any way, se existe alguma because this is forma, going to be painful, porque isto vai ser doloroso, it hurts. dói. Is there a way for me to escape? Será que existe alguma forma de eu escapar? But if not, Mas se não houver, may your will be done. que seja feita a sua May vontade. your will be done. Que seja feita a sua vontade. So he was feeling as we also feel, Então ele sentia como nós também sentimos, knowing that he had a duty, sabendo que ele tinha uma tarefa, uma and the missão. only way E a única to forma go through it was death. de passar ou cumprir era de passar pela morte. Say to your neighbor, he died. Diga ao seu próximo, ele morreu. Say to your neighbor, he died. Diga ao seu próximo, ele morreu. So actually, he died. E efetivamente ele morreu. And I won't repeat the whole narrative, Não irei voltar a repetir toda a narrativa, but one thing we know mas uma coisa nós sabemos, is that there was silence de que in heaven. houve silêncio nos céus. Because he called Eloi, Eloi, Então lama sabachthani. ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, Meu Deus, my God, meu Deus, where are you? onde é que tu estás? At that specific moment, Naquele momento some específico, theologians say, alguns teólogos because dizem, it was painful to God the Father, porque era doloroso para o Deus he was Pai. not able to hear the voice of his Ele son. não conseguia ouvir a He voz do had to filho. hide his face Ele teve que esconder a sua face because of the amount of blood por causa da quantidade suffering de sangue e sacrifício and despair e desespero that Jesus was going through que Jesus estava a passar because of you and me. por sua causa, por He minha was causa. blameless. Ele era He inculpável. was perfect. Ele era perfeito. But he had to die for you and me Mas ele teve que morrer por eu e tu, so that you didn't have to go through the cross. para que tu não pudesses passar pela cruz. Because the wage of sin is death. Porque o salário do pecado é a morte. Hallelujah. Amém? But Jesus came to give you life. Mas Jesus veio para te dar a vida. So his death Então a sua morte meant significou redemption, redenção, justification, justificação, adoption. adoção. He was calling us to become his. Ele nos chamou para nós He was pertencemos a Ele. breaking. Sorry. He was breaking Ele estava a quebrar all the effort that we did in the past todo o esforço que nós fizemos no and passado saying, e disse I am the Lamb of que eu God, sou o Cordeiro de the Deus, blameless one. o inculpável. My blood O meu sangue is being shed está sendo derramado for those. por todos. That's why É por you know, isso. Jesus says one of the most amazing things. Jesus disse uma das coisas mais Looking at the maravilhosas, Romans, olhando para os romanos, that according to their law, de acordo com a sua lei, were the ones that said, eram eles que diziam, would you choose Barabbas or Jesus? escolheram Barabás ou Jesus. And people chose Barabbas. E as pessoas escolheram Barabás. The Romans were there. Os romanos estavam lá You know, they were just saying words e eles diziam palavras and insulting him. e insultavam a They ele. gave him a crown of thorns. Deram uma coroa de espinhos. Oh, God. And the Jews were also there E os judeus também estavam lá, with all of their legalism. com todo o seu legalismo. And they thought that they were right. E eles pensavam que estavam certos. That yes, we did what we were De que supposed se to do. nós fizemos aquilo que deveria ser sido So feito. I'm trying to give you in a nutshell Então, estou a tentar dar de uma forma what resumida happened before. o que aconteceu antes. And there were some disciples, or in fact, one disciple, Houve também um discípulo, John, João, and not brother John, sorry, não irmão João, mas a disciple. discípulo. And Jesus' mother E a mãe de Jesus and Mary Magdalene, e a Maria they Madalena were there. estavam lá presentes. And Jesus is suffering. E Jesus está a sofrer. And you know, looking at all of those, E olhando para tudo isto, looking at those that he healed, olhando para aqueles que ele curou, they were laughing.
estavam a rir. and saying, if you are the King of Dizer que se Kings, tu és o rei dos reis, come down. que desça. If you are truly the Son of Se God, verdadeiramente és o filho de call Deus, upon your Father clame pelo seu so that He Pai. sends angels Então ele enviou, and take you down. então ele enviará anjos para te poder tirar da cruz. It was so unfair. Então era tão If injusto. I was Jesus, Então se eu fosse Jesus, again, mais uma if vez, I was mais uma Jesus, vez, se eu fosse Jesus, if I had healed you se eu tivesse te curado and you were laughing at me, e tu estás a rir de mim, I'll go with my right hand eu ia segurar minha mão, and I'll go like, ia dizer, pegar, if you are blind, sorry? if you were blind Então se tu és cego, Where? If you were blind. foste cego and you were healed, e tu foste curado por mim, you have like 7 times the blindness you had. então tu terias 7 vezes mais cegueira do que tinhas antes. If it was me, Então se fosse eu na In mesma my posição, imperfection. na minha imperfeição, if you're laughing e se tu estiveres a rir de mim and I gave you bread to eat, e eu te dei pão para tu I'll comer, go like, eu faria, you would starve. tu ias passar fome a partir daquele momento. Like, Lord, I'm starving now. Ah, estou a passar fome. And I'll go like, good for you. Então eu diria que muito Aham. bom, bem feito para ti, muito É. bom, bem feito para ti. Isn't it? Não é isso? If you are like they're looking at me suffering, Então, se eles olhando para mim a sofrer, and by some way or another, e de alguma forma, you were healed and now you could speak, então tu foste curado, consegues falar my agora, left hand will go like, a minha mão logo daria o sinal. and again, E de novo, you will not be able to speak. não conseguirias, não voltarias a With falar de all novo. of his powers, Sorry. with all of his powers Então, com todo o seu poder and accessibility that he had, e a acessibilidade que ele teve, he said one thing: ele disse apenas uma coisa: Father, Pai, forgive them. perdoe-os, Forgive them. perdoe-os. Father, forgive them. Pai, perdoe-os. Remember, he was looking at the faces of each and every person. Então, recorde que ele olhava para a face, para a cara de cada uma das pessoas. People that followed him Pessoas que seguiram a ele for 3 years. por 3 anos. People that were healed Pessoas que foram curadas through his hands. através da sua mão. People that received the gospel. As pessoas que receberam o They were evangelho, all there. todos eles estavam lá. And all of them E todos eles were just creating some distance. estavam a se distanciar dele, Like they never knew him. como se nunca tivessem conhecido. And the only thing he said, Sorry. Então, E a única coisa que ele disse: Father, Pai, forgive them. perdoe-os. Father, Pai, forgive them. perdoe-os. Amém. You know, it's so amazing É tão maravilhoso. that at that specific moment, Naquele momento específico, all of our sins, todos os nossos pecados, past and future, do passado e do futuro, they were removed. foram removidos. Because he knew Porque ele sabia we are weak. que nós somos fracos. But at that moment, Mas naquele he was momento, saying, through me, ele dizia que através de through mim, my forgiveness, através do meu perdão, Father, Pai, look at them at least. olhe para eles pelo menos. Cleanse them. Limpa eles. Hear their voices. Ouça as suas vozes. Hallelujah. Amém? You know, the Bible says, E a Bíblia diz, then he said, it's finished. e depois ele diz, está consumado. And, you know, there was darkness. Houve trevas, There was an earthquake. houve terremoto, But the veil of the temple mas o véu do templo was torn apart. foi rasgado. At that specific moment, Naquele momento específico, the Jewish legalism o legalismo judaico was abolished foi abolido. because it meant that we could have direct access. Porque significa que nós poderíamos ter acesso direto. We could have a relationship. Poderíamos ter relacionamento. Hallelujah. Amém? We will no longer be seen as just sinners. Não seríamos vistos apenas como We pecadores. were being accepted Nós fomos aceitos. because we're being washed by the blood. Porque nós fomos lavados pelo The sangue. blood of O Jesus sangue de that was Jesus, blameless. que era inculpável. Hallelujah. Amém? So that was Friday. Isto aconteceu na sexta. Amen. Amém? That was Friday. Isto foi na sexta. And let me just open a bracket here. Então deixa-me abrir aqui For the first time, pela primeira vez. at least over the last kind of 7 years, if I'm not wrong. Então penso que nos últimos 7 anos, For this year, este ano, the Orthodox Church
a igreja ortodoxa and the rest of the church, e o resto da they igreja are celebrating estão a celebrar Passover a Páscoa on the same day. no mesmo dia. Unique. É algo único That's amazing. e é And I maravilhoso. say, Lord, Eu digo, Senhor, this is amazing. isto é maravilhoso. On the 20th of April, No dia 20 de abril, John chapter 20, João capítulo 20, we read that Jesus resurrected. nós lemos que Jesus ressuscitou. I don't know about you, Eu não sei acerca de ti, but there is something different about this season. mas existe algo diferente nesta época. There is something that the Lord is doing. Existe algo que o Senhor está a And fazer. I'll now invite you E agora eu to convido-te understand it. para perceber. Hallelujah. Amém? Say to your neighbor, Diga ao seu próximo. take note. Tome nota. This is a different season. Esta é uma época diferente. This is a different season. Esta é uma época diferente. Hallelujah. Amém? The Bible says that Jesus died on a Friday. A Bíblia diz que Jesus morreu numa And sexta-feira. on the first day of the week, E no primeiro dia da semana, when the disciple and Mary went to see him, então quando os discípulos e a Maria foram por vê-lo, they didn't find him. não encontraram. They couldn't find Não him. conseguiram encontrar. And one interesting thing E algo muito interessante that was happening at that specific time que estava acontecendo naquele momento is that específico the disciples, é de que os because discípulos, of the entire commotion that was happening in Jerusalem, e por causa de toda a comoção que ocorreu em Jerusalém, they were hiding. eles esconderam-se. So remember when people asked Peter, aren't you a disciple of Jesus? Eu recordo quando as pessoas perguntaram a Pedro, afinal tu não és o discípulo de Jesus? He said, nah, not Ele me. disse, não You. sou eu, não sou Me. eu. Jesus, Jesus, never. nunca. So that behavior, Aquele in a comportamento, way or another, started to replicate among the de disciples. certa forma, começou a replicar-se perante So os people, discípulos. because of the fear of being killed, E as pessoas, por causa do medo que eles tinham de serem they mortos, started hiding. começaram a se esconder. They were anxious about the authorities. Estavam com medo das autoridades. And that was a very interesting season. Aquela foi uma época muito interessante. So as I said, opening the brackets, Então, como eu disse aqui, abrindo parênteses, the Jews, os judeus, the Christians. os cristãos, When I say Christians, quando eu falo de I'm cristãos, saying evangelical Christians. estou a falar de cristãos evangélicos, I'm talking about Pentecostal Christians. estou a falar dos pentecostais, And I'm talking about the Orthodox Church. também falo da igreja ortodoxa. They are celebrating Easter or Passover at the same time. Estão a celebrar a Páscoa no mesmo dia, em simultâneo. So can you imagine Então, consegue how imaginar Jerusalem was packed como Jerusalém estava cheia during that time? durante aquele tempo? So there were visitors coming from all over the world. Existiam visitantes vindos de diferentes partes do mundo. Rome, Greece, Roma, Grécia, Asia, Ásia and parts of Africa. e partes da África. So it was a time of lots of fight Então, era um tempo de muita luta, because this king porque este rei had died. havia morrido. But one thing that we need to understand Mas uma coisa precisamos perceber is that Jesus, é de que Jesus, when he resurrected, quando ele ressuscitou, one of the first things that he says, uma das primeiras coisas que ele disse, he says, peace be upon you. ele disse: a paz esteja com vocês. Say to your neighbor, peace be upon you. Diga ao seu vizinho: a paz esteja com vocês. You just say, peace be upon you. Diga: a paz esteja com vocês. And it's so amazing E é tão maravilhoso. that if you dig a bit in terms of languages, Então, se formos a aprofundar pouco na linguagem, some say shalom is Hebrew. então alguns dizem que Shalom é hebreu. Shalom Aleichem, Então, Shalom Aleichem, which means peace be upon you. que significa paz seja com vocês. And you answer Aleichem Shalom. E tu respondes Aleichem Shalom. And also, people say in Shangana Kurula Kahosi. Então, em Xangana, as pessoas dizem Kurula Kaos. And some they say Akujula. Então, alguns dizem Akujula. In Makwa, they say Salama. Em Makua, dizem Sahama. And you say Salama. Então, tu dizes Salama. That Salama, Então, esse Salama it's a greeting é uma that saudação means que peace. significa paz. And there are some words that we need to understand Então, existem algumas palavras que precisamos entender, that are different. que são diferentes. The word peace A palavra paz, in the past no passado, was used for movement. era usada para movimento. If you read the entire Old Testament, most Então, of it, se for a ler o Antigo Testamento, when people would greet themselves, quando as pessoas cumprimentavam-se,
when they were leaving a place to another, eles saíam de um lugar para o or outro, when they were arriving, ou quando they chegavam, would say peace. diziam sempre paz. The first word that we found in the Bible A primeira palavra que encontramos na Bíblia about peace acerca da paz is Salem, é Salem, which means complete, que significa com plenitude, completo, full, pleno, made ready, feito pronto, perfect. perfeito. And that's the word that joined with Yeru means peace in Jerusalem, which is Yerushalayim. Então, Yeah, I don't know if you're able to read, so Yerushalayim, Jerusalém, which means teaching of que peace. significa ensinamento de paz. So we understand that there was always this intent of having peace Então as nós vemos part of the aqui gospel. sempre a intenção de que houvesse a paz no Evangelho. But then you have the word shalom. Mas agora temos a palavra shalom. Shalom means rest, Shalom significa descanso, repouso. means health and prosperity. Significa saúde e prosperidade. So when Jesus was saying shalom aleichem, Então quando Jesus disse shalom aleichem, and he was saying peace be unto you, ele dizia paz seja com he vocês. was not saying the peace that the world gives. Ele não falava da paz que o mundo dá. He's saying, I have died. Ele dizia que eu morri. I have died. Eu morri. I gave my blood Eu dei o meu for your sangue sake por vossa so causa, that you might have para life. que pudesses ter a vida. Because my peace Porque a minha paz is not the same peace as the world não é gives. a mesma paz que o mundo dá. Don't be troubled. Não Because fiquem I overcame perturbados, death. porque eu venci I a am here morte. to testify Eu estou aqui para testemunhar, that the promise testificar of the Lord de que as promessas do Senhor is true. são verdadeiras. I'm here to testify Eu estou aqui para testificar that yes, de que sim, I died on the third day, eu morri no terceiro dia, but I am alive mas eu estou vivo to make you full, para te dar plenitude, to give you rest, para te dar to descanso, keep you safe. para te manter seguro, Hallelujah. To give you para te prosperity, dar a prosperidade, to bring you to an encounter with the Lord. para trazer-te um encontro com o Senhor. I'm not giving the peace as you give. Então, sorry. I'm not giving the peace as you give. Então não te dou a paz como tu queres. Hey, he's saying, I'm not just greeting you. Eu apenas não estou a I'm saudar-te. bringing the peace that the world cannot give to you. Eu te trago a paz que o mundo não pode te dar. Say to your neighbor, the peace that the world cannot Diga ao give to seu you. próximo a paz que o mundo não pode te dar. The peace that the world cannot give to you. A paz que o mundo não pode te dar. Hey, my brothers and sisters, Irmão, again, irmã, mais uma say vez, to your diga neighbor, ao seu próximo the peace a paz that the que o world mundo cannot não pode give te dar to you. a ti. You know, people think when they have money, they'll have peace. Então as pessoas pensam que quando tiverem dinheiro terão paz. That's a lie. Esta é uma mentira. In fact, some people don't sleep because of the money they have in their bank account. Algumas pessoas não conseguem dormir por causa do dinheiro que tem na conta bancária. I think there is $5 million. Então assim, penso que tenho 5 milhões de dólares. They wake up at 2. Is it still there? Então acordo às 2 horas. Será que os 5 milhões ainda estão lá na conta? Isn't the thief stealing it from me? Será que os ladrões estão a roubar de mim? There's so much insecurity. Existe muita insegurança. There are some people Existem algumas pessoas that they think that there is political peace. sorry. That they think that there is political peace. Então pensam que existe a paz política. And they sleep. Então, e elas dormem. And then they hear some noise. Depois houve um ruído, And barulho. they face the thief. Então depois defrontam-se com o ladrão. And they go like, where is the police? E eles perguntam onde é que está a polícia. Can someone say, ish pastor? Isso passa. People sleep. As pessoas dormem, There is peace. que existe a paz. And that's political peace. E essa é a paz política. Until someone comes and disturbs their sleep. Então, até o momento que alguém vem e All the peace incomoda that they were só, talking about toda a paz que essa pessoa esteve a falar disappears desaparece. because the police is not able to respond accordingly. Porque a polícia não foi capaz de responder Eish. atempadamente. Some people think that there is peace in alliances. E algumas pessoas pensam que existe paz em parcerias. Let me tell you this. Deixa-me dizer isso. People are betrayed. As pessoas são traídas. And it's such a deep betrayal
E é uma traição profunda. That they go, like, how come E elas até questionam como foi he possível. betrayed me? Ele me traiu. Now I'm not at peace. E agora já não estou em paz. So the peace that Jesus is bringing A paz que Jesus traz is not the same peace. não é a mesma paz. It's not the same peace. Não é a mesma paz. It's not the same peace. Não é a mesma paz. When we speak about peace, Quando falamos sobre a paz, it reminds me of so many things. recorda-me de várias coisas. But one thing that Jesus highlighted, Mas uma coisa Jesus enfatizou. because he raised from the dead, Porque ele ressuscitou dos mortos. he was saying, the peace that I'm bringing to you Ele diz, a paz que eu te trago is not a peace of fear, não é a paz de medo, but it's a peace of joy. mas é a paz de alegria. It's not a peace for you to be afraid of me, Então, não é a paz de teres medo de mim, but it is a peace that acknowledges mas é uma paz que that reconhece. even I live through trouble, Então, mesmo se eu passar por tribulações, even when things are so unstable for me, mesmo quando as coisas forem tão instáveis para when mim, I don't have friends, quando eu não tiver amigos, when it seems that I'm surrounded by enemies, quando parece que eu estivesse rodeado de and the inimigos, market is failing me, Sorry? e o mercado está e o falhando. mercado está a me fracassar, Even when things get so tough, mesmo quando as coisas tornam-se tão difíceis, Jesus is saying, Jesus está a dizer, my peace is a sufficient. minha paz é suficiente. Even when the loved ones Mesmo quando os amados, abandon you, quando as pessoas que tu amas te Jesus abandonam, is saying, Jesus está a dizer, my peace a minha is paz sufficient. é suficiente. Even when you don't have resources in your bank Mesmo account, quando não tiveres recursos na sua conta bancária, Jesus is saying to you Jesus today, diz a ti my hoje, peace a minha is paz é sufficient. suficiente. Even when you are sick Mesmo quando estiveres doente, and you don't know what's going to happen to you tomorrow, então não sabes se vais acordar no dia seguinte. Jesus is saying, Jesus my diz, peace a minha paz is enough. é Hey, suficiente. my brother and sister, I don't know if Irmão, you're getting não sei se this. estão a perceber isto. Hallelujah. Amém? Jesus is saying, Jesus diz, whatever is troubling you qualquer for a coisa que estiver a te incomodar, shall not overcome the peace that I'm bringing to não you. irás ultrapassar a paz que eu te trago. Hallelujah. Amém? Accept, Aceite, receive, receba, embrace aceite my peace. a minha paz. Say again, peace. Diga mais uma vez, paz. Peace, Pastor. Paz, pastor. No, I'm not talking about the peace. I'm Não estou a talking falar about de the paz, peace. estou a falar da paz. Hallelujah. Amém? So Jesus brings the peace of heart, Então, Jesus traz a paz do coração, but also he brings the peace for a mission, mas ele também traz a paz para a missão. which means that he also called you Isso significa também que ele te chamou to understand that he came for a mission. para perceberes que ele veio para uma missão. John 20, verse 21. João capítulo 20, versículo 21, He says, peace be with you. diz que a paz esteja com As vocês. the Father sent me, Assim como o Pai me enviou, as the Father has sent me, assim como o Pai me enviou, even so I'm sending you. eu os envio. Hey, hallelujah. Amém? So he's saying, hey, this peace is not selfish. Então ele diz que esta paz não é egoísta. Hey, you know, the worst thing that can happen to me, A pior coisa que pode acontecer comigo. you know, we are prayer warriors. We are prayer warriors. Então somos guerreiros de oração. But we are wearing the shoes of the gospel of peace. E nós estamos a calçar os sapatos, os calçados do Evangelho da Paz. My brother and sister, Irmão e it irmã. means wherever you step into, Então significa que onde quer que fores as you colocar get os in, pés, assim que aceder because a you're entrar, carrying the gospel of peace, porque estás a carregar Hey. o Evangelho da Paz. whatever war is happening in that place, Então qualquer coisa que for acontecer nesse lugar, you bring peace. tu sempre trarás a paz. The worst thing that can happen to A me pior coisa que pode acontecer comigo is when a Christian says, é quando um cristão diz, Pastor, I'm going to fight. diga, pastor, eu vou lutar. You are wearing A sua the preocupação, gospel of peace. estás a trazer o Evangelho da Paz. Say to your neighbor, Diga ao seu próximo, you have the gospel of tu peace. tens o Evangelho da Paz. He's sending you Ele te envia with the gospel of peace. com o Evangelho da Paz. With the gospel of Com o peace. Evangelho da Paz. Thirdly, Terceiro, Jesus brings the peace that endures doubt. Jesus traz a paz que prevalece a dúvida, que vence a dúvida. Hallelujah. Amém? You know, it's so amazing Tão maravilhoso. because he's there Ele está lá presente. and he's here. E ele também está aqui. The most amazing thing as Christians
A coisa maravilhosa como is to cristãos understand that through the resurrection, é de perceber que através da ressurreição there's no space for doubt. não existe espaço para There's dúvida, only space for confession. somente existe espaço para confissão. There's only space for confession. Então, somente existe espaço para confissão. So Jesus says to Thomas something amazing. Então, Jesus disse algo ao Tomé. You know, you believe because you have seen. Diz que tu creste porque viste, But blessed are those who have not seen but still believe. mas benditos são aqueles que creram mesmo não vendo. My brother and sister, Irmão, irmã, I don't know what's shaking your world today. então não sei o que está a abalar o seu mundo agora. I don't know what questions you have in your mind. Então não sei quais são as questões que tens na tua What mente. type of accusation the devil is bringing. Ou que tipo de acusação o diabo está a trazer. But I want to tell you today, Mas quero dizer-te isto and I'll agora. say it boldly, E eu direi de forma ousada. peace be with you. Que a paz seja com você. Peace be with Que a you. paz seja com você. Peace be Que a with you. paz seja com você. May every confusion that is surrounding you Que toda a confusão que te rodeia be removed. seja removida. May you see the hand of the Lord moving powerfully Que possas ver a mão do Senhor a mover-se de forma poderosa. and you accept it. E que tu possas aceitar. Because it's not about seeing it. Porque não tem nada a ver com ver. The peace that the Lord is bringing to your life A paz que o Senhor is traz à sua not coming vida from the outside, não vem de but it fora, starts from within. mas começa de dentro. If your mind is saying, I don't know, Então se a tua mente diz não sei, you go, I know. e tu vais dizer sempre que eu sei. If circumstances are saying, Se a circunstância diz you will never get it, não vais conseguir, it's tough, é difícil. say, I know. Diga que eu sei, My Redeemer lives. o meu Redentor The vive. Prince of Peace is with me. O príncipe da paz está Isaiah comigo. 9 verse 6 Isaías 9, versículo says, 6. to us a child is born, Diz para nós filho nasceu. to us a son is E given, para nós filho foi and dado. the government shall be upon his shoulder, E o governo estará sobre os seus ombros. and his name shall be called Wonderful E Counselor, o seu nome será chamado Maravilhoso Mighty Conselheiro, God, Deus Poderoso, Everlasting Father, Pai Eterno. Sar Shalom, E Sar Shalom, which means Prince que of significa Peace. o príncipe da paz. Hallelujah. Amém? You know, it's so amazing É tão maravilhoso. that we have been called to a different peace. Nós fomos chamados para uma paz diferente. You come to the presence of the Lord, Então tu chegas à presença do Senhor, you are coming to the presence of the Prince of Peace. estás a chegar na presença do príncipe da You are paz. coming to the presence of God of peace. Estás a chegar na presença do Deus da paz. Hallelujah. Amém? So I'll just try and summarize something for you. Então vou tentar resumir algo aqui para vocês. Open your Bible in the book of Matthew 5, verse 2 to 12. And it's a well-known scripture. Então abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 2 a 12. Yeah. So the word of God reads, and he opened his mouth and taught them, saying, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Diz assim, e ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Verse 4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Versículo 4 diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Verse 7, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Versículo 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Versículo 8 diz, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Please highlight verse 9 in your Bible. Por favor, sublinhe versículo 9 nas vossas Bíblias. Says, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons or children of God. Versículo 9 diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Hallelujah. Amém? You know, he's saying, you know, we do have been given the power to be called children of God. Então, ele diz, nós fomos dados o poder, sermos chamados filhos de Deus. And he's saying,
Blessed are the peacemakers. E aqui diz, bem-aventurados os pacificadores. I don't know if you're getting this. Não sei se percebem But isto. Jesus is saying, Jesus está a dizer, to be called a child of God, para ser chamado filho de Deus, you shall be a peacemaker. tu serás um pacificador. Say to your neighbor, be a Diga ao seu peacemaker. próximo, seja um pacificador. Say, be a Diga, peacemaker, seja um pacificador. not a war maker. Não alguém que cria guerras. Say to your neighbor, Diga ao seu próximo, be a peacemaker, seja um pacificador. not a war maker. Não alguém que cria conflitos ou guerras. The word peacemaker, A palavra pacificador it's so powerful é tão poderosa. because it means peaceable. Então, porque significa alguém pacífico. But this peaceable means you also share the peace that is within you. Ser pacífico significa que também tu compartilhas a paz que está em ti. It means someone that loves peace. Significa alguém que ama a paz. So we understand that as children of God, Então nós percebemos como filhos de Deus, we are called nós somos chamados to share para the compartilhar o shalom that Jesus is giving. que Jesus traz. Hallelujah. Amém? So just to finish, Apenas para I concluir, just want to give you a small kind of principle. quero dar um pequeno princípio. Just take note of this. Tome nota disto. You know, we receive the peace Nós recebemos a paz through a sacrifice. através do sacrifício. Romans 5:1 says we are justified. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que nós fomos justificados. We are justified to have peace with God. Nós fomos justificados para termos a paz com Deus. Ephesians 2 verse 14 to 17 Efésios capítulo 2, versículo 14 a 17. says that because we are justified to have peace with God, Então diz que porque nós fomos justificados para termos paz com Deus, He is our peace. Ele é a nossa paz. Hallelujah. Amém? He is our peace. Ele é a nossa paz. Hallelujah. Amém? Philippians 4 verse 7 Filipenses capítulo 4, versículo says 7. the peace of God Diz que a paz de Deus may guard all hearts and minds. possa guardar os nossos corações e Because mentes. this peace Porque esta paz is a different peace é uma paz diferente that surpasses all que understanding. transcende todo o entendimento. It goes beyond feeling, Vai para além daquilo que nós sentimos, judging, julgamento or intellectual understanding. ou entendimento intelectual. Say to your neighbor, Diga ao seu próximo: peace, paz, peace, paz, peace. paz. There are people who are still looking for peace. Existem pessoas que ainda buscam ou procuram a paz. There are people who don't understand what peace is. Existem pessoas que não percebem o que é a paz. And they say, I'm unable to sleep. Elas dizem que eu sou incapaz de dormir. They say, I never had a good rest in my life. Eu nunca tive um bom descanso ou repouso na minha vida. There are couples who are fighting each other. Existem casais que estão sempre em luta, discussões. Although when they got married, Mesmo eles depois de terem casado, they say, look, you know, I'm with you. eles dizem, não, eu estou In contigo. hardship, No momento in da good dificuldade, nos bons and momentos. the only thing that they know how to do to each other, what to do to each other, sorry. Então, a única coisa que eles conseguem fazer um para com o It's outro like, ah, pa, peace é be dizer, with you. pá, Ah, paz peace seja be with contigo. you. There are children Existem crianças who never felt loved by their parents. que nunca sentiram amor pelos seus pais. Their parents are always insulting them. Os pais estão sempre a insultá-los. Ah, Ah, my brother, meu irmão oh, my sister. ou minha irmã, You never received a word of affirmation. nunca recebeste uma palavra de People afirmação. always said, you are so bad. As pessoas sempre dizem que tu és tão mau, You're so dirty. tu és tão sujo, You're nothing. tu não és nada. And these words are coming from their parents, E essas palavras vêm dos seus from pais, their siblings. dos seus irmãos. There are people in this place E existem pessoas neste lugar who don't have peace at their workplace. que não têm paz nos seus locais de trabalho. Hey, my boss is really persecuting me. Ai, o meu chefe está sempre a me My perseguir. colleague is persecuting O me. meu colega sempre me persegue. I even found some witchcraft things Até encontrei algumas coisas de curandeirismo where I sit. onde eu sinto Life. a vida. There are people Existem pessoas who are struggling to encounter the peace of the Lord. que têm dificuldade de encontrar a paz do Senhor. Today I want to tell you, Então
importa. Hoje quero dizer-vos, He died for you. Ele morreu por ti. But above all, He resurrected Mas acima de tudo, Ele ressuscitou to give you a good name, para te dar um bom nome, a hope, uma esperança and a future. e um futuro. And when the peace of the Lord is with you, E quando a paz do Senhor estiver em ti, nothing nada, can break you. nada pode quebrar. When the peace of the Lord surrounds you, Quando a paz do Senhor te rodeia, even when the enemy comes through one way, então mesmo quando o inimigo vem de um caminho, he will run away through 7 ways. ele vai tentar fugir de 7 caminhos. Hey, 1,000 shall fall on the right, Então- sorry, on your left, 1000 cairão à sua esquerda and 10,000 on e the right, 10.000 à sua but you direita, shall not. mas tu não cairás. This is the peace of God. Essa é a paz de Deus. That's the same peace that Jesus was there on the boat with his disciples. Então é a mesma paz quando Jesus estava no barco com os discípulos. He was sleeping, Ele estava a dormir. and they woke him up, Quando eles acordaram, he just said, "Peace, be still," ele disse que haja and the paz. storm stopped. E a tempestade acalmou-se. I don't know the storm in your life. Eu não sei qual é a tempestade But que está I wanna ocorrendo na tell sua you, vida, mas quero Jesus dizer-te, is saying today, Jesus diz hoje peace be upon you. que a paz seja com Hallelujah. você. Amém? There are some people Existem algumas pessoas that have done wrong things in the que past. fizeram coisas erradas no passado, Yes, Sim. no, but the Lord is changing your life. mas o Senhor está a mudar a sua vida, But they don't have peace. mas elas não I têm want to paz. tell you today, Eu quero dizer-vos He hoje, died for you. Ele morreu por He ti, shed His blood. Ele derramou o seu sangue. Oh, hallelujah. Amém? He washed you. Ele te lavou, He's calling you to His peace. Ele te chama para a sua paz. Let us stand. Vamos nos levantar. Hallelujah. Amém? The peace A paz that surpasses que ultrapassa all understanding. todo entendimento. No, these are difficult times, Esses são momentos difíceis, but I do believe mas eu acredito. they're announcing Estão a anunciar the coming a vinda of our Lord Jesus. do nosso Senhor Jesus. And it's so good to know this E é tão bom saber isto. because it brings comfort to my heart. Traz conforto ao meu coração. You know, you might be asking yourself, Pode estar a te questionar, but Pastor, why peace? mas pastor, por que paz? Because Jesus said peace. Porque Jesus disse paz. He said peace. Ele disse paz. He didn't say, I'm here. Ele não disse But apenas he estou said, aqui, "Peace mas ele be disse upon you." paz seja com você. When he resurrected, Quando ele ressuscitou, he could have used other words. ele poderia ter usado outras Love palavras. be upon Que you. o amor seja com Strength be vocês, upon you. que a força seja com But he vocês. said shalom. Mas ele disse shalom. And he's saying to you today, E ele diz a ti hoje, shalom. shalom. Say to your neighbor, Diga ao seu shalom. próximo shalom. Diga shalom. Diga shalom. Diga shalom. Say shalom. Not like shalom. No, say shalom. Diga shalom. We're going to pray. Vamos orar? We're going to pray. Vamos orar. You know, I don't know what is happening in your life, Não sei o que está acontecendo na sua vida, but I want you to call upon the peace of the Lord. mas eu quero que clames pela paz do Senhor. His peace is greater A sua paz Than é any maior do que qualquer problema, than any challenge de qualquer you might desafio be facing. que tu possas estar a enfrentar. His peace A sua paz is so good é tão boa that you can rest. que tu podes repousar. Oh, His peace A sua paz is so good é tão grandiosa. that you know that you can sing Tu sabes que tu podes and you can cantar say, e tu podes dizer, because He lives, porque Ele vive, I can. Because, oh, hallelujah. Oh, I know. Yes. Yes. Let us pray. Vamos orar. Lord Jesus, I thank you. Senhor, obrigado, Pai. I thank you Obrigado, Senhor,
for your peace pela sua paz, that surpasses all que understanding. ultrapassa todo entendimento. Lord, we have tried to find peace. Senhor, tentamos encontrar a paz. Some people went to witch doctors. Alguns foram para os curandeiros, Some went to actual doctors. alguns foram para os médicos. Some people trying to find peace. Algumas pessoas tentam encontrar By a having paz money. por ter dinheiro. Some people are trying to find peace Algumas pessoas tentam encontrar a by paz having friends. por ter amigos. But Lord, Mas, Senhor, we know sabemos, that's the peace that the world gives. essa é a paz que o Senhor We are here dá. for the peace that you give. Estamos aqui pela paz que o Senhor nos Your concede. peace that A tua surpasses all paz que understanding. ultrapassa todo entendimento. That goes beyond our fears. Que vai para além do nosso medo. That goes beyond our anxieties. Que vai para além das nossas ansiedades. Beyond our circumstances. Para além das nossas circunstâncias. Beyond our time. Para além do nosso tempo. Oh Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus, I thank you. eu agradeço a Ti. I thank you for dying for us. Agradeço por morrer por nós. For giving us your life. Por dar-nos a sua vida. For shedding your blood. Por derramar o seu sangue. For justifying Por nos us. justificar. For redeeming Por us. redimir-nos. For adopting Por nos us. adotar. Yes. Sim, For Senhor. calling us to your Por presence. chamar-nos para a sua We are presença. no longer creatures. Nós não somos apenas But we are criaturas, children of God. mas somos filhos de Deus. And because you live, E Lord, porque o Senhor vive, I Senhor, know, Lord Jesus, eu sei, Senhor, there's nothing de que não existe that nada I shall fear. que eu temerei. Because in you, Porque em Ti I am eu sou, at peace. estou em paz. Hallelujah. Aleluia. So, Lord, I thank you Senhor, eu agradeço for the peace pela paz in households, nas casas, nas in famílias, workplaces, no local de in our trabalho, communities, nas nossas our comunidades, businesses, nos nossos negócios, even in the church. mesmo na igreja. I declare your peace, Eu Lord. declaro a sua paz, Lord, Senhor. a deeper peace, Uma paz an profunda, inner peace. uma paz Oh, interna. Lord. Ah, And we know that we'll never be shaken. E sabemos que nunca seremos abalados. There is no need to hide. Não existe nenhuma necessidade de Because we have esconder-se, you. porque nós temos a Ti. So, Lord, I thank you Senhor, eu agradeço, now and forever. de hoje para sempre. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Please close your eyes and bow your Por head. favor, fechem os olhos, abaixem as cabeças. If you're in this place, Se estiveres neste lugar, if you're in this place, então se tu estiveres neste lugar and you have never given your life to Christ, e nunca deste a sua vida a Cristo, you have never said, tu nunca disseste, Lord Jesus, Senhor I Jesus, accept you eu te aceito as my personal Lord and como meu Savior. Salvador pessoal e Senhor. I would like to invite you. Eu quero convidar-te. This is a special invitation Este é um convite especial. because we can speak about peace. Porque nós podemos falar sobre a paz, We can speak about Jesus. podemos falar sobre Jesus, But if you don't have a relationship with Him, mas se não tivermos um relacionamento com it Ele, will only be words. apenas serão palavras You will not understand it. e não perceberás. I want you to have peace. Então eu quero que tu tenhas paz. So I'm asking you, Então eu peço a ti, if you are in this place então, se estiveres neste lugar and you have never given your life to e Christ, tu nunca deste a tua vida a Cristo, please raise your hand. por favor, levante a sua I mão. would like to pray with you. Eu gostaria, o pastor quer orar consigo. Hallelujah. Amém? Please raise your hand where Por you favor, are. levante a sua mão onde estiver. Raise your hand where you are. Levante a sua mão onde estiver, Because He lives. porque Ele vive And the peace that He gives e a paz que Ele dá surpasses all understanding. ultrapassa todo o entendimento. My sister, see your hand. Minha irmã, veja a sua mão. Hallelujah. Ale- Glory to God. Is there Glória a someone Deus. else? Será que existe mais Don't be shy. alguém? Raise your hand. Raise Não your hand. tenha vergonha, pode levantar a mão, Because He lives. porque Ele The vive. peace that He wants to give you A paz que Ele quer te dar is beyond what you understand. vai para além de todo entendimento. Hallelujah. Amém? Glory to God. Glória a Deus. Those that have raised their hands, Aqueles que levantaram a mão, I'd like to invite you to come gostaria de forward. convidar para poderem aproximar-se aqui à Hallelujah. frente. Amém? Maybe you wanted to raise your hand. Ou talvez queres levantar a And sua mão. you're just asking yourself, should I, shouldn't Então I? estás a questionar, será que devo levantar ou não? Please come. Por favor, venha. Hallelujah. Amém? Hallelujah. Amém? Oh, glory to God. Hallelujah. Our God is good. I'm so happy. Estou tão feliz. It's such a blessing. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o sal.